eu comecei minha carreira médica tomando calote, sabe? Eu falei, meu Deus, existe isso. Existe você fazer um plantão e você não receber por ele? Existe. E aí eu comecei a aprender com alguns amigos mais experientes o que a gente tinha que fazer para quando tomasse um calote conseguir correr atrás, né, de conseguir receber esse dinheiro. E aquilo para mim me pareceu assim tão surreal, sabe? Eu sou a Bárbara da Alegria. A minha idade eu não falo, é segredo, é tipo Glória Maria, eu não conto pra ninguém. Tentem adivinhar. Eu sou carioca, fui nascida e criada no subúrbio do Rio de Janeiro. E eu tive uma infância assim com muitas limitações financeiras, sabe? Mas os meus pais, eles moveram fundos e mundos para que eu e minha irmã a gente tivesse a melhor educação possível. Então eles investiram muito nos nossos estudos. A minha mãe teve assim um papel fundamental, porque eu lembro perfeitamente que eu chegava da escola, aí eu tinha uma rotina, né? Eu tomava banho, trocava de roupa, almoçava, e aí eu tinha que fazer a lição de casa. E quando eu terminava, às vezes, de fazer a lição de casa, eu terminava muito rápido, ela falava assim, não, já acabou? Não, peraí, vamos continuar estudando. Aí ela falava assim pra mim, escreve aí, como é que se escreve xícara? Como é que se escreve berinjela? Principalmente ali na fase da alfabetização. Então, assim, meus pais foram essenciais para que eu pudesse ser hoje quem eu sou, né? Eu sou muito grata a eles por isso. Fui alfabetizada em escola particular, aí fiz, né, a primeira série, segunda série, terceira e quarta, que era ensino fundamental. Quando a gente chegou na quarta série, assim, o caminho natural que as pessoas da minha escola faziam era migrar para uma outra escola particular que tinha na região e que era uma escola cara para a região. E eu lembro que a gente foi nessa escola que ela foi me matricular e eu naquela expectativa de escola nova e a gente saiu sem fazer minha matrícula e eu percebi que tinha alguma coisa errada ali, que eu não ia estudar naquela escola. Quando a gente chegou em casa, ela sentou comigo, minha mãe sempre foi muito assim, honesta, muito aberta. Essa escola é muito cara, a gente não vai ter condições de pagar. E foi aí que eu migrei para a escola pública. Fui estudar em uma escola municipal ali do meu próprio bairro. E foi nesse momento também que eu comecei a ter ideia dos problemas enfrentados no ensino público. Eu fiz ali a quinta série naquela escola. Quando eu cheguei na sexta série, simplesmente não tinha professor de matemática. Então, assim, eu passei o ano inteiro sem professor de matemática. E aí, no final do sexto ano, eles tomaram uma decisão, né? Você vai voltar para a escola particular porque tá difícil na escola municipal, tá faltando professor. E eles ficavam muito preocupados assim com o meu futuro. E minha mãe me falava muito assim, filha, se você quiser ter um futuro diferente do nosso, não tem outro jeito, você tem que estudar. E quando chegou ali na oitava série, os meus amigos de turma, eu comecei a ver um burburinho do pessoal falando, vai fazer prova para o Cefet, vai fazer prova para a Federal de Química. E eu não tinha ideia de que escolas eram essas, sabe? E eu perguntei para um amigo meu que, coincidentemente, hoje em dia é médico também. Eu falei, Bruno, que escola é essa? Do que vocês estão falando? Que prova é essa? Ele, não, porque olha só, existem algumas escolas de ensino médio que você também consegue fazer o ensino técnico, que elas são boas, mas você tem que fazer prova para passar. Aí o que eu pensei na hora? Cara, é a solução para os meus problemas. Eu vou para uma escola pública, que é boa, e eu desafogo os meus pais em relação à escola particular. Porque o meu objetivo era entrar na faculdade e não importava muito no início qual era o curso. E aí eu me deparei com nutrição. Aí eu perguntei para minha mãe, mãe, você sabe direito o que um nutricionista faz? Aí minha mãe, olha, eu não sei direito não, mas eu lembro na época que a sua irmã ficou muito doente, que ficou internada, que a minha irmã ficou internada quando era pequena por conta de uma pneumonia. Aí ela falou, olha, eu lembro que a nutricionista passava todo dia, cuidava da alimentação dela, era uma moça muito simpática e tal. Aí eu coloquei nutrição e fui com a cara e com a coragem, deu certo, passei, entrei numa universidade federal do Rio de Janeiro, na Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Quando eu me formei, eu entrei no mestrado, porque eu queria uma carreira acadêmica, eu já queria dar aula. E entrei, defendi o mestrado e entrei no doutorado. Quando eu estava na metade do doutorado, aquele sentimento de ser médica que nunca deixou de existir, aquele sentimento aflorou de vez, sabe? Eu falei, caramba,
E aflorou de uma forma que, assim, eu não estava mais me sentindo feliz. Eu tinha uma vida profissional, assim, praticamente definida, né? Fiz o mestrado, fiz o doutorado, já estava dando aula, mas eu não estava pleno, não estava completamente feliz. Eu falei, caramba, eu vou ter que voltar para a faculdade. Como é que eu vou fazer isso que eu não sei? E eu lembro que eu cheguei em casa e conversei com a minha mãe. Olha, mãe, mas eu quero voltar para a faculdade. Aí minha mãe, meu Deus do céu. Eu falei, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer medicina. E aí, na mesma hora, parece que a cena vem na mente, né? Na mesma hora, ela deu um sorrisão, assim, sabe? Porque ela sempre soube, né? Assim, desde criança eu falava que eu queria ser médica e, de repente, eu mudei essa trajetória. E eu comecei a fazer isso. Trabalhava de dia, à noite, de 6 a mais ou menos 9 horas. Não, era de 6 às 10. Eu frequentava o curso pré-vestibular. E quando eu chegava em casa, eu ainda tinha que estudar a matéria do curso, para acordar cedo no dia seguinte e, enfim. Em setembro, as provas do vestibular, elas começariam em novembro. Eu acordei com meu pai gritando o nome da minha mãe. E aí eu levantei num pulo, porque eu tinha muito medo de perder minha mãe. Esse era um medo que eu tinha desde criança, sabe? E aí, quando eu escutei ele chamando ela de uma forma, numa entonação diferente, eu pulei assim, sabe, da cama no mesmo instante, corri. Quando eu cheguei, ela estava desacordada, ela estava inconsciente. E aí foi assim, um baita desespero. E aí a vizinha nos ajudou a socorrer ela. Ela ficou 2 dias internada e aí no 3º dia ela acabou falecendo. E aí eu tenho até que me segurar um pouco para não chorar, porque foi muito difícil. Foi muito difícil. 2007 era o ano, assim, da minha vida, sabe? Assim, era o ano que eu estava conseguindo estudar, era o ano que eu finalmente estava fazendo pré-vestibular, era o ano que eu ia passar para a faculdade de medicina e eu ficava imaginando, caramba, se eu passar, eu ficava imaginando, eu contando para minha mãe, mãe, eu passei. E quando eu recebi a notícia de que ela tinha falecido, ela acabou internando em um hospital público do Rio de Janeiro. E ali eu tive o meu primeiro contato com o SUS enquanto familiar de paciente. E eu lembro que quando ela internou, ela teve um acidente vascular encefálico. E eu lembro que o médico que atendeu ela, ele foi muito assim, vem cá, vocês não sabiam que ela era hipertensa, que ela tinha diabetes, enfim, não tratava. Ele tratou a gente de uma forma assim pouco humanizada, que aquilo me chocou muito. Aquilo ali, aquele momento, para mim o chão acabou. E eu pensei, esse ano acabou, a minha vida acabou, não tem mais o que fazer, né? Como é que eu vou dar seguimento a um sonho, que era um sonho que eu não estava sonhando sozinha, era um sonho que eu estava sonhando com a minha família, e de repente a minha mãe foi tirada assim da gente, né? Eu simplesmente deixei de aparecer no curso pré-vestibular. E aí, quando chegou a época das provas, eu lembro que meu pai perguntou assim pra mim, quando é a primeira prova? Aí eu falei pra ele foi só guardando as datas das provas. Quando chegou na prova da UERJ, ele chegou pra mim e falou assim, amanhã tem prova, né? Eu falei, não, mas eu não vou fazer não. Não, vai fazer sim. Eu, não, pai, não tem condições de fazer, eu não quero fazer. Eu não estava estudando mais, enfim, não estava mais no ritmo. Mas no dia da prova ele me acordou e falou, a gente vai fazer prova, vamos lá. Aí ele me levou para fazer todas as provas de vestibular. E assim foi, ele me levava, me esperava. Aí eu saía da prova e a gente ia para casa. E aí no dia que saíram as notas da UERJ, eu lembro que eu cheguei em casa, quando meu pai abriu a porta, eu falei assim, pai, eu acho que eu passei na UERJ. Aí ele falou, como assim? As notas já saíram? Eu falei, já saíram. E aí uma semana depois o resultado final saiu. E quando saiu, que eu vi que eu realmente tinha passado, eu falei, pai, eu passei. Ele, calma aí. Ele abriu o armário e tirou uma champanhe. Ele tinha comprado uma champanhe pra gente comemorar nesse momento, né? E foi assim, o primeiro momento de felicidade depois assim, de alguns meses da minha mãe ter falecido, sabe? Era uma coisa assim pra gente, caramba, a Bárbara passou pra medicina. Bom, aí eu comecei a faculdade de medicina, foram 6 anos ali de muita intensidade. A faculdade de medicina é muito intensa. Claro que os problemas financeiros continuaram, né? Então eu trabalhava junto com a faculdade, dava meu jeito, dava meus pulos. E aí finalmente veio a formatura. Nossa, graças a Deus, a gente está se formando, 6 anos no perrengue, agora a gente vai se formar e tal.
Quando eu me formei, que eu peguei os primeiros plantões, aí eu entendi que a carreira da medicina não era aquele glamour que todo mundo pautava. E eu lembro que eu peguei uns plantões que eu não recebi por esses plantões. Eu comecei minha carreira médica tomando calote, sabe? Eu falei, meu Deus, existe isso? Existe você fazer um plantão e você não receber por ele? Existe. E aí eu comecei a aprender com alguns amigos mais experientes o que a gente tinha que fazer para quando tomasse um calote conseguir correr atrás, né, de conseguir receber esse dinheiro. E aquilo para mim me pareceu assim tão surreal, sabe? E eu ficava me sentindo assim muito limitada, porque eu não tinha residência médica, então não conseguia, não podia fazer plantão de especialidade, porque eu não tinha nenhuma especialidade para fazer um determinado plantão. Eu falei assim, quer saber? Eu acho que eu vou ter que fazer residência médica. E aí eu vi que os meus amigos já tinham entrado na residência médica, enfim, eles estavam meio que trilhando um outro caminho e eu estava no perrengue ali diariamente. E aí eu já estava trabalhando em uma unidade básica de saúde pelo Provab e eu decidi, quer saber? Eu vou fazer medicina de família e comunidade. E eu fiz residência médica em uma unidade básica de saúde em uma comunidade do Rio de Janeiro. Então eu atendia diariamente casos de pessoas muito vulneráveis, pessoas que não tinham o que comer. E aí as pessoas começavam a contar as histórias delas e aí a gente tinha que... Às vezes a gente chorava junto, não tinha jeito, né? E o ponto de maior dificuldade foi realmente lidar com esse excesso de carga horária, com privação de sono e com essa parte emocional. E eu pensei, muitas vezes eu pensei em desistir. Pô, será que tá valendo a pena? Será que não é melhor, enfim, voltar para a vida de plantão, que você conseguia tirar mais do ponto de vista salarial? Mas a residência foi fundamental para mudar minha trajetória dentro da medicina. Eu tenho absoluta certeza que muitas das oportunidades que eu recebi depois foram porque eu tinha RQE. E aí, um pouco antes de eu concluir a residência médica, o coordenador do programa de residência médica, ele foi na minha clínica conversar comigo. Faltavam uns 3 meses para eu terminar. Ele falou, Bárbara, a gente queria te convidar para você ser preceptora aqui do nosso programa junto com a gente. Então, assim, a oportunidade já estava vindo antes de concluir a residência, né? E eu lembro que eu aceitei. E aí depois fiquei 2 a 3 anos no programa como preceptora. Aí depois eu recebi uma oportunidade para trabalhar do lado da minha casa, na unidade básica de saúde, do lado da minha casa. E aí, mais ou menos no finalzinho de 2019, apareceu uma propaganda do Estratégia Med para mim no Instagram. E eu falei, nossa, que interessante, um curso que é um preparatório para residência médica. E aí aquela vontade de dar aula voltou com tudo, sabe? No dia que eu cheguei aqui, que eu olhei as pessoas que estavam concorrendo comigo, e algumas eu já conhecia de vista e de nome, já eram, por exemplo, o professor Bruno da cardiologia, eu era fã dele. Que eu vi o Bruno, eu falei, eu não tenho condições nenhuma condição de passar nesse academy, porque só tô concorrendo com gente grande aqui. Mas fiz o processo, e aí eu lembro que quando o nosso querido chefe Wagner Damasio me mandou uma mensagem, bem-vindo ao time, eu não acreditei, eu falei, gente, não é possível. E foi assim que eu entrei no Estratégia Med, e acabei me tornando amiga daqueles médicos que eu admirava, e foi assim, e tem sido, né, até hoje, sensacional. Primeiro, grata a Deus, agradeço muito aos meus pais. É claro que eu queria que a minha mãe tivesse visto tudo o que aconteceu. Vou chorar de novo. É claro que eu queria que ela tivesse visto tudo o que aconteceu desde a partida dela até agora. Eu tenho certeza que ela estaria muito orgulhosa. Mas sou muito grata pelo meu pai, que no momento mais difícil ele soube ser sábio e segurou muito bem a onda. Eu costumo brincar que metade do meu diploma é do meu pai, sabe? Meu pai também brinca com isso, a gente tinha que rasgar esse diploma ao meio. Metade é meu, metade é seu. Tem momentos na vida que são muito desafiadores, que a gente pensa em desistir. Eu fico pensando, se eu tivesse desistido do vestibular de medicina, talvez eu não estivesse aqui hoje. Então a gente precisa muitas vezes descansar enquanto a gente está caminhando, sabe? Então eu penso muito nisso. Tá difícil? Descansa um pouco, respira 1, 2 dias e retoma a caminhada. Só não desiste. Continuem caminhando. As dificuldades vão aparecer, mas a gente só não pode desistir. A gente precisa completar a nossa jornada.